Paz do Senhor, que a graça de Cristo esteja sobre nossas vidas. Hoje, quarta-feira, nós vamos falar com Deus e o Senhor tem vitória para cada um de nós. Senhor, meu Deus, ó Senhor altíssimo, grande, poderoso, estamos diante da Tua presença neste momento, pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, Senhor, de tudo aquilo que fizemos, que não foi do Teu agrado e que entristeceu a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigada porque o Senhor está conosco e a Tua presença nos enche, Senhor. Senhor, obrigada pelo Teu cuidado em todos os momentos, em todas as situações. Merecer nós não merecemos, mas a Tua graça nos enche, nos fortalece, e toca em nós. Eu quero te dar graça, eu quero bendizer ao Teu nome. Porque o Senhor tem feito coisas grandes e coisas maravilhosas. Eu quero te pedir em favor daqueles que estão em oração conosco, que depois, meu Deus, estarão em oração, estarão buscando a Tua presença. Deus, fortalece com o Teu poder, com a Tua graça. Renovando, Senhor, a força de cada um, ó Espírito Santo de Deus. Porque nós precisamos, ó Senhor, da Tua graça, nós precisamos do Teu poder, nós precisamos de Ti, a cada dia mais, meu Deus, no nosso dia a dia. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha trabalhar para conosco neste dia de hoje, para que o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor conhece, Senhor, a situação de cada pessoa. O Senhor conhece, Senhor, a cada vida, pessoas que estão passando por momentos tão complicados, Senhor, e que nós sabemos que o Senhor pode dar a solução, o Senhor pode abrir a mente, o Senhor pode abrir o coração, o Senhor pode abrir o entendimento. Ah, se todo mundo entendesse, Senhor, e se buscasse o Senhor, que se estivesse na Tua presença, Pai, tantas coisas de ruim não aconteceria, Senhor. Jesus, renova a fé, renova a força de cada um. Eu quero te pedir em favor, ó Deus bendito, daqueles que injustamente têm sofrido. Deus, olha desde o Teu alto céus e faça justiça e peleja. Senhor, ó Deus, venha, Senhor, cobrir a cada vida, venha cobrir a cada pessoa com o Teu sangue. Jesus, venha trabalhar, visita a igreja perseguida, Senhor. Quantos países, Deus, ali como o Sudão, Senhor, ó Pai, como na Nigéria, meu Deus. Nesses países, Senhor, que no Paquistão, Afeganistão, tantos, Senhor, na Coreia do Sul, na China, Senhor. Teus filhos têm sofrido, Senhor. Mas nós te pedimos, Deus, socorre, Senhor. Pelo Teu favor, pela Tua infinita misericórdia, pelo poder das Tuas mãos, socorre eles, ajuda os Teus filhos, Senhor, a estar na Tua presença. Aqueles que choram porque perderam tudo, aqueles que, meu Deus, estão sem nada, Senhor, tenha misericórdia. Estende as Tuas mãos de poder, as Tuas mãos milagrosas, as Tuas mãos, meu Deus, que supre todas as necessidades. Senhor, socorre eles ali. Deus, obrigada pelo livramento que o Senhor tem nos dado, de terremoto, de tsunami, Senhor, de tantas outras coisas. O Senhor tem sido conosco e nós te bendizemos por isso, e nós te engrandecemos e te louvamos, meu Deus, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Deus, por favor, continue cuidando de nós. E continue, Senhor, por favor, nos despertando em oração. Nos despertando, Senhor, na palavra. Nos despertando na comunhão com o Senhor. Jesus, move as Tuas mãos e prepara, Senhor. Prepara, Espírito Santo de Deus, ó Senhor, as bênçãos, Senhor, aquilo que Teu filho tem, aquilo que Tua filha tem pedido. O Senhor sabe, o Senhor conhece, e nós te pedimos, Deus.
Senhor, ó Deus bendito, o Senhor conhece todas as coisas. Senhor, ó Deus bendito, fortaleça aqueles que estão cansados, aqueles que estão fracos, aqueles que estão, Senhor, manquejando espiritualmente. Tende misericórdia. Ajuda e renova, fortaleça com o teu poder e com as tuas misericórdias. Obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelas tuas virtudes, por tudo aquilo que o Senhor nos tem feito, Deus. A minha alma te bendiz e te exalta. Senhor, visita neste momento, Senhor, aqueles, ó Pai amado, que estão, Senhor, com problemas emocionais. Senhor Jesus, toca, Senhor. Toca em cada vida, toca, Senhor, em cada situação. Renova, Senhor, ó Pai, dai o entendimento, meu Deus. Jesus, ajuda-nos, Senhor, a olhar para o Senhor cada dia mais. Ajuda-nos a entender, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos santificarmos a Ti a cada dia mais. Dai-nos sabedoria para sabermos falar, a nos calarmos quando devemos calar, Senhor. Dai-nos, Senhor, a Tua graça, Senhor, porque eu sei que existe um momento que nós devemos ficar em silêncio, quietos. Dai, Senhor, esse discernimento. Senhor, dai-nos sabedoria para saber falar no momento que precisar falar. Ah, Jesus. Senhor, dai-nos, Senhor, o discernimento para discernirmos as coisas espirituais. Para discernirmos, meu Deus, ó Pai, os sentimentos que provêm de Ti, Senhor, aqueles que não provêm, Senhor. Ah, Jesus querido, Deus Santo. O Senhor é um Deus quem opera, o Senhor é um Deus quem faz obras gloriosas. Senhor, quando nós temos, Senhor, a direção, nós temos o discernimento do Senhor. Nós conseguimos, meu Deus, ó Pai, entender e tomar muitas decisões. É por isso que eu te peço, Senhor. Desperta a Tua igreja, Senhor. E nos ajuda, Espírito Santo, a termos o discernimento, a buscar de Ti, meu Deus. Ah, Jesus querido, obrigada por tudo que o Senhor nos tem feito. Continue cuidando de nós, continue cuidando dos nossos, continue, Senhor, agindo em nossas vidas. Espírito Santo, visita aqueles que estão internados, Deus. Jesus, faça uma obra. Senhor, trabalha por misericórdia. Senhor, cura, Senhor, aqueles que estão com câncer, que estão passando pelo tratamento da quimioterapia, outros que estão desenganados pela medicina. A última palavra vem do Senhor, Deus. Senhor, visita, Senhor, aquela mulher, Senhor, a família dela, Senhor, juntamente com aquelas crianças pequenas, Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer aquele câncer desaparecer, meu Deus. Se o Senhor quiser, oh Deus, nós te pedimos, Senhor. Se for a Tua vontade, Senhor, acrescente os anos de vida dela, Senhor, para ela criar, Senhor, aquelas crianças. Oh Deus, estende as Tuas mãos. O Senhor pode, se o Senhor quiser. Senhor, esse é o desejo do nosso coração. Claro que os planos do Senhor é perfeitos. Senhor, mas por misericórdia, estende as Tuas mãos. Senhor, a Tua filha também que tem passado, Senhor. Jesus, estenda as Tuas mãos para ela, fortaleça a vida dela. Jesus, vai de encontro a cada pessoa com câncer, a cada pessoa, Senhor, que estão nos tratamentos, pessoas que estão, meu Deus,
com, meu Deus, cirurgias marcadas, o Senhor é quem trabalha. Ah, Cristo bendito. Nós clamamos por Ti e Te pedimos. Estende as Tuas mãos. Prospera, Senhor, os nossos caminhos. Ajuda-nos a administrar o nosso tempo. Nos ajuda, Senhor, a estar na Tua presença. Visita, Senhor, aqueles que estão desviados dos Teus caminhos, que têm vontade de voltar à Tua presença, mas não têm força. Mas Deus, toca com o Teu poder, toca com a Tua graça. E que o Teu Espírito Santo venha estar trabalhando e moldando em cada vida, em cada situação. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por tudo que o Senhor nos tem feito, porque o Senhor tem dado livramento, tanto a mim quanto aos meus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem provido. Obrigada porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas. E mesmo em meio às lutas, o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos dado força. O Senhor tem nos dado, Senhor, meu Pai, ó Deus bendito, o sustento, Senhor. Continue nos dando sabedoria, nos dando estratégica e nos ajudando a avançar a cada dia mais. Nos reveste espiritualmente, para que possamos lutar, para que possamos continuar guerreando e que nós possamos vencer, Senhor. Porque só o Senhor é bom, porque só o Senhor é quem consegue, que conhece todas as coisas, Senhor. Deus, existem pessoas que estão, meu Deus, esperando, Senhor, uma resposta do Senhor. E Deus, nós te pedimos para que o Senhor, por favor, Senhor, responde, Senhor, os teus filhos. E que a graça do teu Espírito Santo venha estar sobre cada vida. Jesus, pessoas que estão oprimidas pelo inimigo, que estão, Senhor, amarradas pelo inimigo, Senhor, põe essas pessoas em liberdade. Ajuda elas a entenderem, Senhor, a Tua palavra. Aqueles que estão servindo a outros deuses, tende misericórdia. Senhor, quantas pessoas, Senhor, que estão tão enganadas, mas eu sei que o Senhor pode libertar e o Senhor pode transformar. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, por favor, transforma aquelas vidas. Senhor, o Senhor conhece a cada situação. O Senhor conhece a cada coração. O Senhor conhece a cada vida. Estende as tuas mãos de poder, as tuas mãos de misericórdia. Senhor, nos livra. Nos livra do homem mau, nos livra dos homens violentos, nos livra, Senhor. Senhor, nos livra, Espírito Santo, de cairmos em tentação. Nos livra, Senhor. Nos reveste, nos coloque em nós, por favor, o temor do Senhor, para que nós possamos servir ao Senhor com mais dedicação e com mais integridade. Jesus, nós te adoramos e nós te bendizemos, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é bom. E as tuas misericórdias, ela dura de geração em geração. Deus, venha, Senhor, responder a oração. Venha abrir portas, Senhor, a pessoas que precisam de portas abertas. Por favor, Deus, abre portas, Senhor. Dai sabedoria, Senhor. O Senhor sabe aonde trabalhar, Senhor. Dai, Senhor, a ousadia, dai a graça, dai o poder. Senhor, trabalha no emocional, Senhor. Trabalha, Senhor, ó Pai, na personalidade, Senhor, de pessoas que precisam ser trabalhadas. E que o Senhor tem moldado, Senhor. Ajude, Senhor.
Ajuda, Espírito Santo, por favor. Porque se não for a tua ajuda, se não for o teu agir, Senhor, nós não sabemos como fazer. Jesus, ouve as nossas orações. Aquilo que às vezes em palavras não podemos dizer. Mas o Senhor conhece todas as coisas. E o Senhor é quem nos ouve, é quem trabalha por nós. Fica conosco, Espírito Santo. Ouve as nossas orações. Nos ajude a cada dia mais. E que o teu Espírito Santo esteja conosco. Nós te pedimos no poder do nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos que estão conosco. Eu quero cantar, louvar a Deus com o hino de número 193 da harpa cristã. Nós vamos engrandecer ao nome santo do Senhor. Se tu me... Deixa eu aumentar o tom. Se tu me amas, a Deus suplica e não recebe. Promessas que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves. Calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti. Espera nele com fé e calma. Jesus de todo teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abençoa. Ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Em breve as dores finda no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenha
nós possamos esperar no Senhor. Deixa eu pegar, eu quero cantar. Eu não ensaiei ele, na verdade, tocando, mas eu vou louvar a Deus com o ensino. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em teu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar teu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. E nosso Deus, Ele quer trazer paz, Ele quer trazer alegria, Ele quer modificar as situações, né? E nós precisamos buscar ao Senhor. Porque existem pessoas que muitas das vezes, só um minutinho, mas eles estão passando por momentos de tribulação, estão passando por momentos de dificuldade, mas basta só um encontro maior com o Senhor, basta só um toque no Senhor e que as coisas mudam. Você lembra aquela mulher que há 12 anos ela sofria com fluxo de sangue, com fluxo, uma hemorragia que não parava, e ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com a medicina e não se curava, não tinha solução. De repente ela ouve que Jesus está passando e ela fala: eu vou tocar na orla do vestido do Senhor. Aquele tempo de sofrimento, aquele momento de luta, aquele momento de situação que não tinha como se resolver, Deus entrou, ela colocou a fé em Jesus Cristo e Deus agiu na vida dela. Ela simplesmente tocou na orla do vestido dela, não precisou tocar em Jesus, ou Jesus vir tocar na cabeça dela, ou falar: filha, vai. Não precisou. Na mesma hora que ela tocou na orla do vestido de Jesus, o fluxo parou. E Jesus percebe que de si sai virtude. Jesus olha e fala: alguém me tocou. Mas mestre, todo mundo te aperta, você está no meio da multidão. Ele: não, alguém tocou em mim diferente. Sabe por que muitas pessoas continuam com problemas, continuam com situações, com aquela angústia no coração? Porque está junto com a multidão e muitas das vezes esbarra em Jesus. Até toca em Jesus por um esbarrão. Mas aquela mulher, ela não esbarrou em Jesus, ela tocou na orla do seu vestido com fé. Senhor, eu sei que Ele vai me curar. Ei, tem situações nas nossas vidas que nós precisamos tocar no Senhor. Nós temos que tomar atitudes, atos de fé, de jejum e oração e falar: Senhor, como Jacó, eu preciso da minha bênção, eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. E ela foi abençoada. Jesus falou: filha, vai, a tua fé te salvou. Que Deus venha nos ajudar a nós termos essa fé.
a nós tocarmos em Jesus. Existem algumas situações que Ele permite, porque Ele quer que nós o procuramos, o tocamos, para que venha um milagre em nós. Façamos como Jacó. Passem o vale de Jaboque, porque eu vou ficar aqui. Passa o rio, pode passar o rio, porque eu vou ficar desse lado. E quando ele está daquele lado, ele segura o anjo do Senhor, ele vinha em forma de anjo. E ele dizia, não te largue enquanto não me abençoardes. Se nós nos apegarmos no Senhor, preciso de uma bênção e não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Nós precisamos tocar no Senhor. Nós precisamos lutar por aquilo que nós queremos, por aquilo que precisamos. Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2. E eu quero ler a partir do versículo de número... Só um minutinho. A partir do versículo de número 6. Livro de 1 Coríntios, capítulo... Eu ia ler só um versículo, mas eu vou ler a partir do 6. Todavia... 1 Coríntios 2, 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Não. Porém, a sabedoria deste mundo, nem dos... Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos? Não. Porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a sua glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração dos homens, são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus não-la revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não lhe pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo, amém? Glória a Deus. Paulo aqui, ele nos ensina, ele chegava falando para os irmãos de Coríntios, dizendo que ele não tinha ido até eles com palavras bonitas, com palavras de sabedoria, mas que ele foi até a igreja de Coríntios para pregar, para anunciar Cristo e anunciar aquele que estaria conosco, o Espírito Santo, aqueles que nos ajudaria. Jesus, antes dele subir ao céu, um pouco antes dele fazer a oração por nós, para os discípulos e a nós, ele estava ensinando aos discípulos e ele dizia aos discípulos, olha, eu vou para o Pai
E só que antes de eu ir, e quando eu for para o Pai, eu enviarei para vós o Espírito Santo, para que ele venha vos ensinar nos vossos caminhos, para que ele venha falar com vocês, para que ele venha fazer lembrar tudo aquilo que eu falei para vocês, tudo aquilo que aconteceu. Ele vai vos instruir, ele vai estar com vocês, ele vai te dar força. E Jesus começa a falar sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo é quem convenceria, quem ensinaria sobre a eternidade, sobre estar com Deus, sobre como andar na presença do Senhor e como amar a Deus. Dia de Pentecoste, a palavra do Senhor, ela se cumpre, uma profecia de Joel, que Deus derramaria do seu Espírito Santo, e o Espírito Santo veio, e os discípulos foram batizados, juntamente com todos aqueles que estavam reunidos. E até hoje essa promessa se cumpre na vida daqueles que buscam realmente a Deus. E Paulo, ele estava dizendo aqui sobre as palavras que ele dizia, que a pregação que ele fazia não vinha de conhecimentos humanos. Que não era, Paulo, ele era muito estudado, Paulo, ele estudava, é tanto que Paulo estudou tanto, e ele tinha um zelo pelo judaísmo, que ele começou a perseguir os cristãos, achando que ele estava fazendo certo. De repente ele tem um encontro com Deus, com Jesus, ele é batizado com o Espírito Santo, e aí ele entende que ele precisava pregar a palavra do Senhor, que tudo aquilo que ele aprendeu, algumas coisas precisariam ser, como é que fala? Era uma profecia sobre Jesus do Antigo Testamento, aquilo que ele tinha aprendido. Ele começa a ver que tudo aquilo que ele aprendeu estava se referindo ao sacrifício, à morte de Jesus. E ele começa a pregar, porque ele, no conhecimento dele, se fosse em outro tempo, ele pregaria sobre aquilo que ele conheceu, aquilo que ele sabia. Mas de repente Paulo, transformado com o Espírito Santo começa a guiar a ele, dizendo a ele que aquela velha aliança tinha sido transformado na aliança de Jesus, que Jesus tinha cumprido toda aquela aliança passada. E ele começa a anunciar, não venho com palavras humanas, eu não venho com palavras daquilo que eu aprendi, mas daquilo que o Espírito Santo me revelou. Sabe o que é interessante? Que tem pessoas que, às vezes, eles estudam tantos. E eles falam coisas que, às vezes, até parece legal, até parece bonito. Mas, como não é uma revelação divina, não é algo que uma pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus. E entenda, não estou falando que não deva estudar, eu acho que tem. Eu acho que tem que se dedicar. Mas quando há uma comunhão com o Senhor, quando há um revestimento da parte do Senhor, as palavras, ela não passam a vir simplesmente do conhecimento humano, mas ela passa a ser do Espírito Santo. Ela passa a vir com unção, com graça e com poder. E Paulo, ele dizia, olha, as palavras que eu estou falando, ela vem do Espírito Santo. Eu não estou falando, eu não estou propondo outras coisas senão Jesus Cristo crucificado. E olha, se os homens entendessem isso, se os homens tivessem entendido isso, os príncipes tivessem entendido isso e conhecessem, eles não teriam crucificado a Jesus. Pelo contrário, eles teriam o rendido glórias e honras. Mas como eles não conheciam ao Senhor, eles o crucificaram. Mas Deus, pelo seu Espírito Santo,
ela pelo seu Espírito Santo, ela nos revelou a nós. E o Espírito Santo, ele penetra em todas as coisas, assim, ainda que as profundezas de Deus. Sabe o que Paulo estava dizendo? Que quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós passamos a entender as coisas de Deus. Nós começamos a discernir as coisas espirituais. Nós passamos a entender que tudo, ela se torna espiritual. Eu conversava com uma pessoa hoje, algumas situações, e logo eu jogava o espiritual e teve um momento que eu peguei e falei, não é que eu quero espiritualizar tudo, mas é porque tem coisas que você vê, que quando o seu espiritual está forte, que quando você está fortificado no Senhor, edificado no Senhor, renovado, reabastecido no Senhor, é um automático. As coisas, não é o nosso físico que vai refletir no nosso espiritual. Ao contrário, o nosso espiritual vai refletir no nosso físico, no nosso emocional. Se nós estamos mais cheios de Deus, e eu estava conversando e dizendo que muitos problemas emocionais não se veem só do lado espiritual, não é só isso, mas a probabilidade daqueles que espiritualmente não estão revestidos, que eles vão ter problemas emocionais, que eles vão ter mais problemas, não digo físico, porque todo mundo passa por lutas, mas eu digo mais o emocional mesmo. Porque o nosso emocional, o nosso espiritual, como está o nosso espiritual vai refletir no nosso emocional. Se nós estivermos mais fortalecidos no Senhor, nós vamos estar menos ansiosos. Porque nós vamos saber que é o Senhor que está cuidando de nós. E quando a ansiedade vem tentar bater em nós, o nosso espiritual, pelo fato dele estar forte, nós temos a confiança, nós temos aquela plena certeza que o Senhor vai estar agindo. Quando nós estamos mais revestidos no Senhor, a probabilidade de uma depressão, do inimigo vir e tentar nos atacar, ela é mínima. Ela diminui tanto. Por quê? Porque o Senhor, Ele cuida de nós. E é uma batalha espiritual, não tem jeito. E eu não quero dizer que quem está revestido no Senhor, que não vai passar por um momento de batalha emocional, uma batalha... Não é isso. Porque nós vimos muitas pessoas, muitos servos de Deus, que passaram pelos problemas, que passaram pelas lutas e tiveram problemas emocionais. Mas que quando nós estamos mais fortalecidos espiritualmente, é mais, como que fala? A probabilidade de termos uma caída muito grande é muito maior. Que nós possamos estar revestidos. E Paulo, ele dizia que Paulo, ele diz aqui, que as quais falamos não por palavra de sabedoria humana, mas com a que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. E eu quero dizer aqui, conversar aqui, que os dons, eles são dados pelo Espírito Santo. E o Senhor, ele dá dom para que possa ser usado, para ganhar almas para o Senhor, para engrandecer ao Senhor. Mas existe uma coisa, que nós devemos buscar, que é o discernimento do Senhor. Nós precisamos buscar o discernimento do Senhor. Porque... E é o Espírito Santo que vai dar o discernimento. E nós precisamos buscar, nós precisamos estar cheios do Senhor. Eu vi um vídeo ontem, inclusive eu passei para alguns dos irmãos,
de uma satanista, que ela dizia que só dela havia 3 pastores de grandes igrejas que entraram no templo, na comunidade, como é que fala? Se membraram com o satanismo. Sim, luciferiana, ela é satanista. E ela se membraram com eles e que mesmo assim ele continuava sendo pastores. E que toda vez que ele subia no altar, ele tinha que fazer um juramento para o inimigo, uma oração, digamos assim, dizendo que essa pessoa, tudo aquilo que ela pregava, ele não acreditava, e depois que ele desce do altar, do púlpito, ele tem que fazer novamente e ainda reverenciar o inimigo. E essa satanista, ela dizia que a igreja desses pastores eram cheias. Irmãos, nós precisamos ter o discernimento de Deus. Nós precisamos saber. Paulo, ele dizia assim, olha, mas o que é espiritual discerne bem de tudo. Bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Paulo, ele está dizendo, olha, ele vai falar assim, ó, um versículo antes ele vai dizer, olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Sabe quando alguém às vezes está assistindo um filme, por exemplo, ou está assistindo um desenho, e de repente olha para aquilo e fala, não, isso não é de Deus. E aí vai ter algumas pessoas que se ouvir isso, falam, olha lá, tá querendo ser o crentão. Olha lá, tá querendo... Ou então algumas músicas que passam, assim, que você começa a escutar a letra. E às vezes a letra é até tão bonitinha, mas tem alguma coisa lá na batida da música, alguma coisa que não bate. Você sabe por quê? Porque o homem natural, ela não consegue compreender as coisas de Deus. Pode lhe parecer loucura, mas as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Paulo, ele vai para, acho que era Lídia, se não me engano. E ali em Éfeso, ele ali está lá pregando a palavra do Senhor. E quando ele está lá pregando, tem uma certa adivinha. Ela adivinhava. E ela olhava e, este é o servo do Deus Altíssimo, este é o servo. E Paulo passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, e Paulo começou a se incomodar com aquilo. Porque ele tinha um discernimento que aquilo não provinha de Deus, que aquela mulher estava dizendo a verdade. Aliás, que aqueles espírito maligno que usava aquela mulher estava dizendo a verdade. E eis a questão. Nem tudo que é do inimigo vai dizer a mentira. Existem situações que o inimigo vai dizer coisa que é certo, que é verdade. Mas Paulo teve o discernimento naqueles dias, ele teve o discernimento. E uma hora ele se arreta, como diz os baianos, ele se ira. Ele fica por aqui, esgotado. E ele olha e fala, sai dela, espírito maligno. E aquele espírito de adivinhação que aquela mulher tinha, saiu. Os senhores que lucravam com as adivinhações daquela mulher, como aquele espírito maligno saiu, ela não dava mais lucros, eles se levantaram contra Paulo e Silas. E foi aí que eles foram presos. Eles foram açoitados. E que Deus depois os libertou. Mas Paulo, ele teve o discernimento do Senhor. Que aquela mulher, ela dizia. Mas ela não dizia de Deus. Ela não vinha, aquelas palavras vinham do inimigo. Lembra de Jesus? Ai, mestre. Não, minutos antes. Pouco tempo antes. Vocês não querem ir embora? Senhor, mas para onde iremos?
Não, mentira. Se só tu tens a palavra de vida eterna. Jesus olha para os discípulos, isso aí foi uma outra parte. Mas Jesus, ele olha para os discípulos e fala assim, olha, uns estão dizendo que... O que as pessoas estão dizendo? Aí chega os discípulos e fala, olha, uns estão dizendo que o Senhor é profeta, que o Senhor é João que ressuscitou. Aí Jesus olha para os discípulos e fala, e vocês? O que vocês dizem? E vocês? Vocês dizem que eu sou quem? Pedro logo se prontifica, olha e fala, Senhor, tu és o Filho de Deus, tu és o Salvador. Ele olha para Pedro e Pedro, não foi o homem que te revelou, mas foi o Espírito Santo. Ele teve o discernimento do Senhor. Foi Deus que te revelou isso, Pedro. Jesus continua falando, daqui a pouco Jesus fala, olha, e eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores, eu vou ser morto. O mesmo Pedro que tinha dito há pouco tempo que ele era o Filho de Deus, que ele era o Salvador, que ele era o Messias. Ele empresta a boca para o inimigo, ele não percebe, ele não tem o discernimento que o inimigo veio com um pensamento na mente dele, que as palavras que ele iria dizer logo em seguida não provinha do Senhor. E que sim provinha do inimigo. Ele olha e fala, Senhor, tem misericórdia de ti mesmo. Não, olha, não, você não vai morrer não, Jesus. Jesus olha e fala, Satanás, para trás de mim. Jesus tem o discernimento. E ele, Satanás, para trás de mim. Porque me convém cumprir aquilo que meu pai quer. Você entende? Como nós precisamos do discernimento para discernir as coisas espirituais. Para discernirmos aquilo que muitas das vezes parece que é certo. Nós precisamos discernir. É por isso que Paulo fala assim, olha, provai as profecias para saber se elas vêm de Deus. Nós precisamos ter o discernimento, provar e ver se vem de Deus ou se não provém de Deus, porque senão o inimigo irá conseguir enganar a muitos. Aí a gente se pergunta, por que as igrejas estão... Essas igrejas que essa mulher estava falando, que essa satanista luciferiana estava falando. Por que esta igreja estava lotada? Porque elas não têm o discernimento do Senhor. Que algo está errado. Eu não sei se você já sentiu isso. Mas existem algumas pessoas, alguns cantores, algumas pregações, pregadores, algumas músicas, até evangélicas, modo de dizer, que quando você vê, você ouve, quando você... parece que algo não bate, que não dá certo, é algo que lá dentro não vai. Às vezes... assistindo alguma coisa, ali tá alguma coisa... Não dá. Não, isso não é certo. E às vezes é até bonitinho, às vezes parece inofensível. Mas as coisas espirituais, às vezes elas parecem loucuras. Mas nós precisamos ter o Espírito de Deus e buscar o discernimento do Senhor, principalmente nesses últimos dias, porque a palavra do Senhor diz que o inimigo pode se transfigurar em anjos de luz, ele pode querer fazer milagre, ele pode... Você lembra dos magos lá no Egito? Deus envia Moisés e fala, olha, o que você fizer, os magos vão fazer também, alguns deles. Deus já havia dito para Moisés. Mas Moisés transformou a vara numa serpente. Os magos que serviam a outro Deus, isso é fácil. E fez a mesma coisa. Só que o inimigo hoje, ele já não tem a estratégia dele, já não é mais ir contra. Claro que existe ainda alguns lugares, alguns países que eles ainda perseguem os cristãos, eles ainda fazem coisas e tal. Só que em muitos lugares, o inimigo não está perseguindo mais não.
Mas ele está entrando de fininho para poder enganar. E ele está dentro de alguns lugares, dentro de algumas reuniões. E muitas das vezes, eu escutava hoje um trecho da Nívia Soares, aquela cantora Nívia, e ela falando, irmãos, nós estamos num tempo, e eu concordei com ela, que nós precisamos abrir os nossos olhos e parar de passar a mão em coisas que são pecados, e nós, a igreja do Senhor, tem levado isso para dentro da igreja. Como se fosse um entretenimento, como se fosse algo. E o inimigo tem colocado as coisas do mundo, as coisas que desagradam a Deus, pouco a pouco dentro da igreja. E os crentes não têm tido discernimento. O povo de Deus não tem buscado o discernimento do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que o Senhor nos fortaleça e nos dê discernimento para nós discernirmos as coisas que provêm do Senhor, as coisas que provêm da nossa carne e as coisas que provêm do inimigo. Para nós sabermos aquilo que agradamos a Deus e aquilo que desagrada ao Senhor. Para que pouco a pouco nós não possamos aceitar os manjares do inimigo e acharmos que pelo fato de nós estarmos comendo dos manjares do inimigo, oferecido ao inimigo, dentro do templo do Senhor, está tudo bem. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Ele vai dizer assim, ó, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Se você está fortalecido espiritualmente, a sua mente passa a ser parecida com a de Cristo. E não importa, meu pai ele sempre fala, não importa se vão te chamar de quadrado, não importa se vão chamar você de crencarrão, mas que você possa, e eu possa, brilhar em meio às trevas. Que nós não possamos comer dos manjares oferecidos aos deuses. Que nós possamos ter o discernimento. Você lembra quando chegaram para Eliseu, tem veneno, tem veneno nessa. Colocaram uma erva aqui com veneno dentro da sopa. E quem toma, ela morre. Você sabe por que aquelas pessoas que chegaram em Eliseu, claro que Eliseu orou e Deus tirou o veneno ali de dentro daquela sopa. Mas você sabe o que fez que aquelas pessoas não morressem? Foram eles discernirem que dentro daquela sopa havia uma erva venenosa. Ei, existem momentos que Deus não vai te tirar no meio de algumas pessoas que às vezes são até tribulosas. Mas ela vai te dar Deus quer te dar o discernimento para você não participar dos mesmos banquetes dele, não participar das mesmas coisas. A Bíblia diz que nos últimos dias veria a apostasia, tudo aquilo que era certo, tudo aquilo que é certo eles querem fazer como errado, e tudo aquilo que é errado eles querem fazer como certo. E nós temos vivido tempos assim, aonde eles não querem mais viver a verdadeira doutrina do Senhor. Estão querendo mudar até a Bíblia, a palavra do Senhor. Ei, eu e você precisamos de discernimento, para nós não estar engolindo qualquer sopa que o inimigo vem com as ervas daninhas, com as ervas venenosas colocando dentro. Que eu e você não possamos ingerir isto, mas que nós possamos tirar e nos alimentarmos das coisas do Senhor. Para que não haja morte.
Muitas pessoas têm ingerido tantos tipos de conteúdos que às vezes até parecem cristãos. E que espiritualmente essas pessoas têm morrido espiritualmente, têm estado doentes. É por isso que Paulo ele diz, olha, entre vós existem muitos fracos e doentes. Talvez fisicamente também, mas espiritualmente. Porque não estão sabendo discernir o corpo de Cristo. E não estão participando do corpo do sangue de Jesus. Estão tomando indignamente. Ou seja, aquelas pessoas estavam participando da Santa Ceia. Mas eles não estavam discernindo o que era certo e o que era errado. E nós precisamos de discernimento para que nós não possamos ficar doentes e que nós não possamos ficar até mortos espirituais, achando que estamos vivos. Que nós possamos ter a mente de Cristo. O Espírito Santo, ele está aí esperando que nós o buscamos, para que nós possamos jejuar, para que nós possamos orar, para que nós possamos meditar na palavra do Senhor a cada dia mais. Mas você sabe que muitas das vezes nós estamos tão entretidos com as coisas deste mundo. Nós estamos tão entretidos em descobrir, em ouvir notícia diferente de nós sabermos, ou então estamos entretidos com o entretenimento deste mundo. Do celular, de uma roda de conversas. E não estou falando que isso é errado, mas que nós precisamos buscar o discernimento, nós precisamos buscar o Espírito Santo. Você lembra de Josué? Chega os gibeonitas, cidade vizinha. Mas eles vêm mal vestidos, como se eles viessem de longe, como se eles fossem um forasteiro, como que eles tivessem viajado bastante. Josué não tem o discernimento e ele faz aliança sem questionar, sem perguntar a Deus se ele deveria ou não fazer aquela aliança. Irmãos, quando nós perguntamos a Deus, nós começamos a ter o discernimento do Senhor, a conversar com o Senhor. E eu sei que isso é proporção, porque Josué, ele era um homem de Deus. E por algum momento, sei lá, ele se distraiu. E ele não perguntou a Deus, ele não teve o discernimento que ele estava sendo enganado. E ele faz aliança com os gibeonitas. E isso traz consequência anos depois, por essa aliança mal feita. Nós precisamos ter o discernimento do Senhor, para que nós não possamos ser enganados pelo inimigo. Para que nós não possamos fazer algum tipo de aliança com aquilo que não é para ser feito. Que nós não possamos fazer aliança com as coisas deste mundo que desagradam a Deus. Nós temos que tomar cuidado, porque pouco a pouco, o inimigo tem tentado colocar pouco a pouco dentro das nossas vidas as coisas que desagradam a Deus. E se nós não tivermos o discernimento do Senhor, nós vamos cedendo. Que o Espírito Santo nos dê graça. Que eu e você possa buscar o Espírito de Deus. Mas Deus não o revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Agora, versículo de número 13. As quais também falamos, não por palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Começa a comparar. Começa a pedir, Deus, me ajuda a enxergar o mundo espiritual. Porque aí existe uma guerra espiritual tão grande, irmãos. E tem pessoas que estão em cima do altar, de alguns altares, deixa eu frisar bem, que quando às vezes você olha, não,
Tá falando bonito, tá até falando de Deus. Mas parece que... Eu tinha um irmão, ele já partiu no Senhor, mas que quando eu era pequena, ele tava assim na igreja e ele olhava e... Ô moça, por favor, vem cá. Houve uma controvérsia de espírito aqui. E tem vezes que há uma controvérsia de espírito com algumas pessoas. Não com a pessoa em si, mas parece com aquilo que está dentro dela. E que às vezes você espera o tempo e quando passa o tempo você olha e você fala, não, realmente, eu entendo porque eu sentia isso. Que o Espírito Santo, irmãos, venha te dar o discernimento, busca o discernimento, vamos buscar o discernimento. Senhor, me ajuda a ter o discernimento, para que ninguém venha nos enganar. Aqueles que vêm com palavras de persuasivas humanas, mas que, na verdade, estão contra a palavra do Senhor. Ora, só lembra disso, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem, olha, seja espiritual, porque o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Quando eu e você passamos a buscar ao Senhor, e o discernimento do Senhor vem sobre nossas vidas, nós passamos a discernir coisas, começamos a olhar coisas. Às vezes parece até um brinquedinho inofensível. Nossa, parece uma paisagem linda, mas parece que algo não bate, sabe? Que o Espírito Santo te dê sabedoria. Que o Espírito Santo te encha e busca para que ninguém vos engane, principalmente nesse tempo do fim. Porque o inimigo, em alguns casos, ele tem perseguido, assim, irmãos, quantos cristãos que estão sendo perseguidos? Ore por eles. Quantos no Sudão, na Nigéria, na Índia, Coreia do Norte, na China, quantos irmãos nesses países muçulmanos têm sido mortos por amor de Cristo. Mas nesses países que são cristãos, o inimigo ele tem agido de forma diferente. Ele não tem agido com perseguição. Já que é cristão, ele tem tentado se infiltrar no meio do povo de Deus. E só aquele que tem o discernimento do Senhor consegue discernir as coisas de Deus e saber que não provém do Senhor. Vamos falar com Deus. Senhor, nos ajuda, Senhor, a estar cheio da Tua presença, a termos o discernimento do Senhor, para discernirmos as coisas espirituais e não tomarmos decisões, Pai, ou aceitarmos, meu Deus, coisas que não provêm do Senhor. Jesus, nos ajuda, Pai, vivemos em tempo do fim, aonde, Senhor, o inimigo ele tem entrado e tem tentado, Pai, entrar até mesmo dentro da nossa casa, mas que nós possamos ter o discernimento do Senhor e dizer não, Senhor, a todas as coisas, porque nós sabemos, meu Deus, que o inimigo ele é terrível e ele tenta esfriar muitos na fé. Ele tenta, Senhor, derrubar muitos, Senhor, tentando, Senhor, não deixar entrar no céu. Mas, meu Deus, ajude a cada um. Por favor, Espírito Santo, nos encha de Ti. O Senhor, como disse Paulo, é dado gratuitamente. E eu sei, Senhor, que esta sabedoria ela provém do Senhor. E que quando o Senhor dá, Senhor, ó Deus, nós discernimos e nós, Senhor, andamos na Tua presença. Espírito Santo, fica conosco. Venha continuar falando aos nossos corações e nos ajudando a cada dia mais, em o nome de Jesus Cristo. Abençoe aqueles que estão de dia e nós que estamos à noite, dê uma noite de descanso, nos livra dos terremotos, nos livra, Senhor, do homem mau, nos livra, Senhor, até mesmo, Senhor,
animais selvagens, de tudo isso, Senhor, nos livra. Senhor, nos cobre com o teu sangue, nos livra dos acidentes, nos livra dos ataques demoníacos e nos ajuda, Deus, a termos o discernimento do Senhor. Pai, que a tua presença venha estar conosco. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Queridos, que Deus te dê discernimento. Para quando você estiver dentro, numa tela, e você estiver assistindo algo, ou então ouvindo algo, que aquilo que não provém do Senhor, que aquilo que abre brechas para que maldição possa entrar na sua vida, na sua casa, para que possa ser banida, para que você possa ter o discernimento e você impedir e você fechar as brechas que o inimigo tem tentado abrir e entrar na sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro da sua família, que você possa ter o discernimento do Senhor, até mesmo, às vezes nem pela internet, mas às vezes com uma irritação, com uma situação complicada, com uma palavra mal falada, e que às vezes o inimigo quer distorcer para trazer uma confusão, um mau pensamento. Que Deus te dê o discernimento do Senhor, para que toda hostilidade maligna, que toda força do inimigo possa cair por terra no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Sei que passei um pouquinho dos minutos, mas que Deus venha continuar falando ao seu coração aquilo que eu não pude expressar. Deus abençoe a cada um, a paz do Senhor. Um forte abraço e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho, a comunhão do Espírito Santo reine e permaneça em nossas vidas hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor.